E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero nessa segunda-feira falar sobre nós como cristãos, nós que estamos aqui para poder ser a luz do mundo. Foi incumbido a nós como sacerdotes sermos a luz do mundo. Estamos em meio a um período onde nós entendemos clarissimamente, nós que temos a mente de Cristo e conseguimos discernir o mundo espiritual, que Deus ele está querendo chamar a atenção do mundo para o que está por vir, principalmente para aqueles que não querem se arrepender. Nós estamos enxergando os sinais para isso. Nós estamos observando que Deus ele está sacudindo a terra para fazer juízo. Nós já lemos isso em outros profetas, Naum, por exemplo, Deus utilizando a natureza para poder julgar as nações. Um pré-julgamento, você vê isso também lá no Egito. A Bíblia fala aqui em Isaías, no capítulo 33, quando ele vai falar sobre a destruição dos inimigos do povo de Deus, dos povos de Deus, vai dizer assim, no versículo 9, a terra geme e pranteia, o Líbano se envergonha e se murcha, Saron se tornou como um deserto, Baçã e Carmelo foram sacudidos. Então, enquanto Deus ele está exercendo um juízo, porque ele está para levantar a glória aqui de Sião. Então, quando ele vai exercer um juízo, ele sacode a terra. Quando nós vemos, por exemplo, Jesus falando de eventos que antecedem a última semana de Daniel, a gente vê que ele traz terremotos, ele traz pestes, eventos climáticos, para poder realmente fazer com que o povo acorde, porque desde os tempos antigos a natureza sempre foi vista como um prelúdio de um prosperar de Deus e um amaldiçoar de Deus. Sempre foi assim. O mundo sempre entendeu dessa forma. E a Bíblia diz que é desta forma. Ele mexe com a natureza para poder dar sinais de que ele está trazendo um juízo para aquela nação, para aquele povo, para aquela sociedade. E tudo isso acontece em meio às trevas. Tudo isso acontece em meio à escuridão. Lá em João, no capítulo 9, olha que interessante, Jesus vai dizer assim, em João, no capítulo 9, no versículo 4, convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Convém que eu faça as obras aqui, João no capítulo 4, são os sinais, prodígios e maravilhas. Convém que eu faça essas obras 90% das vezes atrelado ali aos sinais que Jesus operava. Daquele que me enviou, o Pai que enviou Jesus. Enquanto é dia. Por que ele falou enquanto é dia? Por que enquanto é dia? Porque Jesus era uma luz ali para o povo de Israel. Em Isaías, no capítulo 9, vai dizer que o povo que jazia em trevas, eu vou ler aqui o texto, Isaías capítulo 9, vai falar o seguinte, olha só, mas a terra que foi angustiada, lembra de Isaías 33? A terra geme e pranteia, está sendo angustiada. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida, envileceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. O povo que andava em trevas, é o mesmo texto utilizado lá em João, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Te multiplicaste a nação, e a alegria de aumentar-te, e todos se alegraram perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam, porque se repartem os despojos. Aí começa a trazer também uma outra roupagem. O texto é falado acerca de Jesus, mas o João pega esse texto e atrela a Jesus, sendo que
na continuidade do texto você vê que não é só na região ali. É uma luz que vai clareando para onde ela passa. Só que o que Jesus falou aqui é que é interessante, vai dizer o seguinte, olha, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Por que enquanto é dia? Porque ele estava brilhando. Ele estava sendo a luz. Ele estava sendo essa grande luz que brilhou em meio às trevas. Ele era essa luz que brilhou em meio às trevas. Ele era essa luz que trouxe um refrigério para os povos que estavam gemendo. E aí ele fala, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar, ou seja, ninguém pode fazer obra nenhuma. A noite vem. Então Jesus está profetizando aqui um tempo, e ele vai falar, enquanto eu estou no mundo, olha só, versículo 5, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, que tipo de luz Jesus ele era? Ele era uma luz que resplandecia perfeitamente a plenitude do Pai. Ele acendeu a chama dos 7 espíritos. Então ele era um candeeiro perfeito. Por isso é uma grande luz. Não uma luz, mas uma luz completa. E essa luz realizava as obras que o Pai queria, porque o Pai o enviou para isso. E Jesus está profetizando que haveria um tempo, ele está profetizando que, e Jesus está profetizando que haveria um tempo quando essa luz, ela iria deixar de brilhar. Só que essa luz iria deixar de brilhar, não porque Jesus iria sumir unicamente do mapa, porque ele disse, vós sois a luz do mundo. Mas essa luz, essas obras iriam deixar de brilhar, porque em algum momento da história, aquilo que a igreja primitiva fez, iria deixar de fazer. E está escrito isso. Quando você vai ver um exemplo de avivamento da igreja primitiva, e você vai ver a igreja de Éfeso, uma igreja que os apóstolos sacudiram aquela cidade, e quando lá nos anos 90, Deus vai olhar para aquela cidade, Deus vai dizer, olha, vocês precisam voltar ao primeiro amor. Vocês estão fazendo muitas obras, mas a obra que eu quero é uma obra que tem a ver com o princípio do amor. Vocês estão muito letrados. Vocês provam os apóstolos e estão muito letrados. Letrados demais. Mas eu não quero letra. Eu quero um amor avivado. Esse amor avivado foi o que conquistou Éfeso. E se vocês não fizerem isso, o que vai acontecer? Eu vou remover de vocês o candeeiro. Ou seja, a luz vai apagar. E de fato apagou. E de fato apagou. Você pode ver na história da igreja que os milagres foram sumindo, sumindo, sumindo. Hoje tem milagre, mas não é um milagre que muda uma cidade como os apóstolos fizeram. Não muda uma cidade. Muito bem. E aí você vai chegar aqui em Romanos, no capítulo 13. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, e parece até que ele está trazendo uma mensagem para aquelas 10 virgens que estão dormindo. Olha o que ele vai dizer. Ele vai falar primeiro sobre o amor, olha que interessante, né? Ele vai falar sobre o amor, vai falar que o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Aí ele vai falar no capítulo 13, versículo 11. E isto digo, conhecendo o tempo, conhecendo os tempos proféticos, que já é hora de despertarmos do sono. Já é hora. Parece que ele está dando uma mensagem ali para as que estão dormindo. Ele pulou no tempo, ele saiu do período da noite, que Jesus falou, que viria a noite a qual ninguém poderia trabalhar como ele trabalhou. E aí ele dá esse salto no tempo, e aí ele fala, olha, preste atenção,
Vamos nos despertar do sono? Vamos acordar? Vocês estão dormindo aí? Já vai alta noite. Já foi, ó. Já vai alta noite. Vamos despertar do sono, porque a nossa salvação, olha aí, está falando agora da redenção do nosso corpo. A nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então, ele está falando para um grupo de pessoas, e eu acredito que esse é um texto que arremete, claro que isso só pode ter sido escrito pelo Espírito, lá para o final, que ele está dizendo, Jesus falou que viria à noite, onde ninguém poderia fazer as mesmas obras que ele fez, mas em João 14 ele prometeu que nós iríamos fazer as mesmas obras que ele fez e maiores ainda. Por isso que lá em Apocalipse você vê que antes de se derramar o juízo na terra, as lamparinas já estão todas unidas, prontas. Os 7 anos já estão preparados para isso. E aí ele fala, olha, vamos despertar do sono, já passou a noite, aquela noite que Jesus falou, já se foi. Já se foi. E agora a nossa salvação está mais próxima de nós do que quando abraçamos a fé. Lembra que as 10 virgens dormem e elas cansam de esperar o noivo? Elas abraçaram a fé. Só que elas dormiram. E agora elas estão sendo despertadas. Por quê? Já vai alta noite. E por quê? Porque agora Jesus está voltando. A salvação está mais próxima do que quando elas abraçaram a fé. E aí ele vai falar no versículo 12. A noite é passada. A noite é passada. E o dia é chegado. Olha aí, a luz brilhando novamente na igreja. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e visitamo-nos das armas da luz. As armas da luz. Interessante, né? Porque ele está escrevendo aqui para um povo da época dele, mas a linguagem é toda profética. Né? Quem leu naquela época ali para ele, leu como se fosse para ele. Mas quem lê esse texto somando com os evangelhos, coisas que não havia na época que Paulo escreveu, a gente está entendendo que Paulo escreveu isso aqui pelo Espírito, não é só para o povo de Romanos. Isso aqui tem a ver com um momento profético para o tempo do fim. Então você veja aqui que a noite é passada. Agora vem brilhando a luz. E é justamente isso que Isaías, aqui no capítulo 60, versículo 1, vai dizer: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Pois eis que as trevas cobriram a terra. As trevas cobriram, lembra? Nós vamos brilhar a luz em meio às trevas. A terra geme e pranteia. Romanos 8, Paulo vai dizer que toda a terra geme. Toda a terra está gemendo. Toda a terra. Mas, né, nós vamos revelar o Filho e vamos libertar a criação do cativeiro da corrupção. E quando isso aconteceu, olha o versículo 2. Porque eis que as trevas cobriam a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá, vai vir surgindo, né? E a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Olha que lindo, porque ele fala da restauração da glória de Jerusalém, mas a gente entende clarissimamente que isso também se reflete aos filhos de Deus, porque as nações andarão à nossa luz. Então você veja que enquanto o mundo ele caminha em trevas, está lá hoje, carnaval, pessoal pulando, se matando, traindo, a gente está aqui buscando, porque muito em breve o Senhor virá ao seu templo. Ele virá ao seu templo e vai acontecer justamente isso. O Senhor ele vai fazer com que a igreja ela venha a resplandecer a luz.
você quer resplandecer a luz, continue buscando. Porque logo, logo vai ser alta noite. Vai ser alta noite. Acontece alguma coisa aqui, outra coisa ali, Deus usa uma igreja aqui, mas eu não estou falando de denominações nem coisas pontuais. Eu estou falando de um ministério profético que envolve a igreja num todo. Pessoas que vão, como diz o texto, perturbar a terra. Isso são obras maiores que Jesus fez. Então, nós precisamos nos atentar para o nosso ministério. A terra, ela geme e pranteia. Qual é o nosso papel? É nos santificar, buscar, orar. Para quê? Para ser arrebatado? Não. Para ser luz para as nações. Eu fico muito preocupado com pregações escapistas. Tipo, deixa o mundo se arrebentar e vão sair fora. Nunca Jesus ensinou isso. Deixa o mundo se arrebentar e vão cair fora. Não. No momento em que o mundo mais vai precisar da luz da igreja, a igreja precisa estar aqui para iluminar as nações. E essa luz não tem agora. Todo mundo dividido, cada um pensando no que quer, muita carne ainda em nós. Tem gente que acha que não tem nem chance de ser salvo. E você acha que Jesus vai buscar uma igreja assim? Se casar com uma noiva assim? Não. Precisa de dar um upgrade aí na igreja. E esse upgrade é para justamente amadurecer, levar ela a ser uma luz como ele é, iluminar as nações e aí sim a gente salgar esse mundo. Não um salgar e um iluminar dentro unicamente de 4 paredes ali, que a gente fica iluminando a gente mesmo e salgando a nós mesmos, mas algo que venha a abalar as estruturas do mundo. Isso vai acontecer porque está escrito. Está escrito. Isso vai acontecer. Jesus prometeu isso. Então a gente precisa entender que o propósito que Deus tem para nós é um propósito que visa, como reis e sacerdotes, futuros reis e sacerdotes, fazer o ministério da reconciliação. Então nós é que vamos iluminar as nações, trazer luz para as nações e vamos, de fato e de verdade, fazer com que o mundo, as nações que se arrependerem, caminhem a nossa luz, mas não a minha luz, mas sobre a luz do Senhor que está em nós e brilha através de nós. Amém? Fica aí com essa palavra, em nome de Jesus.